Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 57 e 58. O 57 é de 2 de abril de 1900. Jesus julga não segundo as obras que se fazem, mas segundo a vontade com que se obra. Esta manhã sofri muito pela ausência de meu amado Jesus, mas ele recompensou minhas penas, satisfazendo um desejo meu de querer saber uma coisa que há muito desejava. Então, depois de ter girado, em busca de Jesus e que agora o chamava com a oração, agora com as lágrimas, agora com o canto, pois talvez pudesse ficar ferido por minha voz e se deixasse encontrar, mas tudo em vão. Tenho repetido meus gemidos. A quem encontrava perguntava sobre ele. Finalmente, quando meu coração se sentia despedaçado e que não podia mais, encontrei, mas o via de costas, e lembrando-me de uma resistência que lhe fiz, a que direi no livro do confessor. Pedi perdão e assim parece que nos pusemos de acordo, tanto que ele mesmo me perguntou o que queria. E eu lhe disse: diga-me, para conhecer sua vontade sobre meu estado, especialmente o que devo fazer quando me encontro com poucos sofrimentos, e você não vem. E se você vem, é quase como sombra. Então, não te vendo, meus sentidos os sinto em mim mesma. E encontrando-me nesta posição, sinto como se pusesse no meu e não pusesse do meu, e não fosse necessário esperar a vinda do confessor para sair daquele estado. E Jesus: sofras ou não sofras, venha eu ou não venha, teu estado é sempre de vítima, muito mais que esta é minha vontade e a tua. E eu julgo não segundo as obras que se fazem, senão segundo a vontade com que se obra. E eu: Senhor meu, está bem, como dizes, mas me parece que estou inútil e se perde muito tempo. E sinto um incômodo, um temor, e além disso, fazer vir ao confessor me atormenta a alma, que não fosse tua vontade. E ele: pensas tu que seja pecado fazer vir o confessor? E eu: não, mas temo que não seja tua vontade. E ele: deves fugir do pecado, mesmo da sua sombra, mas do resto não deves preocupar-te. E eu: e se não fosse a tua vontade, em que aproveitaria estar assim? E ele: me parece que minha filha quer fugir do estado de vítima, não é verdade? E eu, ficando vermelha, disse: não, Senhor, digo isto pelas vezes que não me fazes sofrer, e não vens, de resto faz-me sofrer, e eu não me preocuparei. E Jesus: e a mim parece-me que queres fugir. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui e comunicar minhas dores? Se a primeira, a segunda, a terceira ou talvez a última hora? Por isso, distraindo-te de mim e esforçando-te por sair, ocupar-te-ás em outra coisa, e eu, vindo, não te encontrarei preparada. Darei a volta e irei a outra parte. E eu, toda assustada: jamais seja, ó Senhor, não quero saber outra coisa senão a tua santíssima vontade. E ele: permanece calma e espera o confessor. Dito isto, ele desapareceu. Parece que me sinto aliviada de um grande peso por este falar de Jesus. Mas, com tudo isto, não diminuiu em mim a pena dolorosa, quando Jesus me priva dele. Então, sempre, Luísa, nas privações, e sempre se lamentando nesses primeiros volumes das ausências de Jesus. E parece que ela se esquece que Jesus está o tempo todo com ela. Ele já falou mais de uma vez que está nela, está dentro dela, e que mesmo não se manifestando sensivelmente, ele está. Porque ela, como uma vítima, ata ele.
E ele está, mesmo que ele não apareça ali sensivelmente, para que, se ele aparece sensivelmente, ela acaba que tira das mãos dele castigos, porque ela ata ele. Então, por isso que muitas vezes ele não aparece sensivelmente. E também por fazer esse trabalho, né, de purificação dela. E então é importante, né? E ela fica ali nessa peleja, é uma peleja, né? Só que nessa peleja que ela tem com ele, assim, eu consigo, pelo menos é o que eu consigo ver, nela assim uma humanidade que embora tenha limitações, misérias, defeitos ainda, mas é uma humanidade que quer ser de Deus, que quer ser para Deus, que quer estar na vontade de Deus e tem medo de fazer qualquer, minimamente qualquer coisa fora da vontade dele. Então, muitas vezes ela ainda tem dúvidas ainda se realmente é ou não a vontade dele, fazer isso ou aquilo é a vontade dele. Então, ela fica muitas vezes ainda nessa dúvida. Então, quando ela não está sofrendo, ela acha, não, agora eu saí da vontade, né? Não estou mais, porque Jesus não está mais me comunicando as dores, as penas, os sofrimentos, então não estou mais à vontade. Mas né, aqui dá pra perceber que ela não entendeu ainda direito que, como ele fala, como está descrito no título desse texto, não são as obras que se fazem, mas a vontade com que se faz. O que ele vai julgar é a vontade, o que é colocado ali, a intenção, na verdade, né? Não está falada essa palavra, mas dá para resumir, se presumir que é a intenção que ele está se referindo, porque a intenção está na vontade. E quando ele fala é a vontade, que ele olha no agir, ele está também, de certa forma, se referindo ao desejo, à intenção no agir, não o que realmente se está se fazendo. Então, se ela está sofrendo ou não está sofrendo, se está privada ou não está privada, isso não é o mais importante. O importante é o desejo, é a vontade, é o estar na posição que ele coloca. É estar correspondendo àquilo que ele estabelece no momento, naquela circunstância, corresponder àquele momento. Não ficar pensando, como nós refletimos ontem na live, não ficar pensando muito lá na frente, mas pensar agora, viveu agora. O que o Senhor está dispondo para nós é agora, é nesse momento, não é lá na frente e muito menos lá atrás. Ou não é lá atrás, muito menos lá na frente. O que importa é agora. E o Senhor quer dispor da nossa alma para agir, para fazer, para viver, e como no trecho da live de ontem ele falava que quer os olhos da criatura, o pensamento da criatura para ele estar, né? Ele quer ser o movimento, quer ser o pensamento da criatura, quer ser a voz na boca da criatura e tudo mais. Mas para isso nós temos que estar agora, concentrado no que está acontecendo nesse exato momento, é no presente, agora, na circunstância presente. Nós temos que estar presente no presente, não viajando com a nossa imaginação, com a nossa cabeça lá na frente. Mas e daí? E como que será? E como que vai ser? Mas será que isso é o que Deus quer? É o que Deus quer, é o que está acontecendo agora, é a correspondência no agora, no momento. E corresponder no momento agora vai se repercutir no passado e no futuro também, não apenas no presente. Então, a correspondência à vontade de Deus, fazer ali os atos na vontade divina, no momento presente, confiar que o que ele está fazendo agora é o que ele realmente quer, porque a vontade está movida para isso, ou seja, a intenção está para isso. Então, não importa o que está acontecendo, como está acontecendo, mas corresponder de acordo com o que ele dispor agora, nesse momento, nesse exato momento. Viver do momento, viver do agora. E a vida dele, ele vai se encarregar desses atos, dessa vida vivida em nós, da nossa alma, de se repercutir para frente, para trás, para cima e para baixo, todos os sentidos, em todos os ângulos, em todos os momentos e em todos os tempos. Para a criatura importa apenas corresponder àquilo que ele está dispondo naquele exato momento. Então é importante a gente também se fixar nessa verdade que o Senhor já revelou mais de uma vez. E no capítulo 58, que é de 9 de abril de 1900, abandono em Deus. Tendo recebido a comunhão esta manhã, encontrava-me num mar de amarguras, porque não via o meu sumo bem Jesus. Todo o meu interior se sentia inquieta, quando num instante se fez ver e me disse, quase repreendendo-me: você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade?
fazendo-me uma grande afronta? Por isso abandona-te e inquieta teu interior. Tudo em mim, todo o teu interior em mim, e encontrarás a paz. E encontrando a paz, me encontrarás a mim mesmo. Dito isto, como o relâmpago desapareceu sem se fazer ver mais. Ah, Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que não possa fugir jamais. De outra maneira, eu farei sempre minhas escapadinhas. Então, aqui ele vem frisando mais uma vez a necessidade do abandono em Deus, do abandono, de confiar. E isso é tão difícil para nós seres humanos, o abandono e a confiança em Deus, porque para que isso aconteça é necessário a fé. Nós precisamos acreditar que é o trabalho de Deus, é Ele que está agindo, Ele que está obrando, crer somente. Também foi refletido bastante a respeito da fé também na live ontem, falando como que a fé é importante, acreditar que esse trabalho de Deus é Ele que está fazendo, Ele que está movendo, Ele que está direcionando. E quando nós cremos, nós podemos confiar e abandonar-nos na vontade dEle, no agir dEle, no fazer dEle. Se nós cremos que é Ele quem opera, nós podemos abandonar-nos, confiar-nos nele. E quando nós não nos abandonamos, ou seja, quando a criatura não se abandona em Deus, ela está querendo ser Deus de si. E ser Deus de si é usurpar de Deus essa condição, porque Ele é Deus, Ele que é o Senhor, Ele que é o Criador, Ele que é o Pai, Ele que é o benfeitor. E quando nós queremos ditar as regras, queremos que seja do nosso jeito, fazer do nosso jeito, então a gente está assumindo ali a direção, quer assumir a direção da nossa vida, o governo da nossa vida, então a gente está querendo ser Deus de nós mesmos. E ser Deus de nós mesmos é usurpar essa condição que é apenas de Deus, é Ele o único Deus. Então isso será uma afronta aos direitos dele como Deus sobre nós. E aí ele fala, por isso abandona-te e aquieta teu interior em mim. Só assim, abandonando-se e aquietando o interior em Deus, é só assim que encontraremos a paz, porque a paz é Ele mesmo. Então esse abandono em Deus é para encontrar a paz, que é Ele próprio. E aí, na oração que ela faz, ó Senhor, me venha você, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que não possa fugir jamais. Ou de outra maneira, sempre encontrarei farei as escapadinhas. Ela pede para ele fazer esse trabalho de aceitá-la e de tê-la nos braços dele, encerrada ali. Quando eu escutava esse texto, a leitura desse texto da meditação, eu me lembrei daquela canção de Padre Pio, que ele fala, que ele canta assim: fica, Senhor, comigo, preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraca e te abandono. Preciso de ti para não cair. Então, é essa oração que Padre Pio escreveu, que depois se tornou uma canção, né? Fica, Senhor, comigo. Então, eu me lembrei dessa canção que a Luísa pediu, ó Senhor, me tenha você toda abandonada e apertada bem nos seus braços. Porque se nós temos a intenção, Senhor, eu quero estar abandonada, eu quero confiar na tua vontade, eu quero estar abandonada nos teus braços. Mas se o Senhor não me ata, eu sou fraca. Eu sou fraca e eu posso te ofender. Se eu não estiver atada ao Senhor, se eu não estiver presa ali no Senhor, na tua vontade, no teu querer, nos teus braços, eu posso dar sim essas escapadinhas. Então a Luísa não confiava nela mesma, ela sabia que ela era uma criatura como nada mesmo em si, mas que uma criatura é sempre uma criatura, e a criatura pode sair da vontade. Então, há necessidade de ter sacado. Então, ela pede isso para Jesus, assim também eu peço, Senhor, me tenha atado a ti, porque sem a tua presença, sem a tua graça, sem a tua ação, sem o teu fazer, eu posso sair, sozinha eu vou cair, sozinha eu vou
perecer, porque eu preciso, eu necessito da tua presença para não te ofender. Volte e meia, eu me pego fazendo alguma coisa, tendo alguma atitude, e quando eu reflito a respeito, eu falo, Senhor, eu não quero te ofender. Jesus, livra-me de te ofender. Eu não quero nessa ação, ou em qualquer ação, qualquer atitude na minha vida, nos meus pensamentos, em todas as realidades da minha vida, eu não quero te ofender. Por amor a ti, eu não quero te ofender. Então, a gente vive na intenção de não ofender o Senhor. Né? Que Ele nos dê essa graça do santo temor, desse santo temor a Ele, porque Ele é Deus. Nós somos criaturas, Ele quer a nossa vida para Ele, sim, mas nós somos criaturas em nós mesmos, totalmente vil, totalmente inconstante mesmo, em nós mesmos. Se não é a graça de Deus, a inconstância ela toma conta da nossa vida. Mas é claro que Ele quer esse abandono, que nós nos abandonemos, que nós nos entreguemos, que nós confiemos. E esse é um ato da vontade. Então, esse ato da vontade, eu apresento, Senhor, eu desejo estar abandonada nos teus braços, eu desejo estar contigo, eu desejo fazer somente a tua vontade, mas toma conta, Senhor, cuida de mim, circunda a minha alma para ela não fugir, para minha vontade não escapar e sair fora e te ofender, Senhor, fazer aquilo que o Senhor não quer. Amém, Fiat.